E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 15 horas. Hoje são quando? 19, né? 19 de outubro aí de 2025. Vamos aí para a nossa análise semanal do Bitcoin. E por último, a gente vai falar do ouro rapidamente, né? Das operações. Comigo, se tu gosta desse conteúdo, já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Bom, galera, vamos lá. Então a gente está aqui no Bitcoin agora, que deu uma subidinha, né? Tá dando uma subidinha agora em 15 horas aqui, tá dando ali 109, 0,46,26, né? Então tem muita gente falando um monte de coisa do Bitcoin, que Bitcoin agora vai acabar e não sei o que e tal. E a gente aqui é bastante técnico para falar o que de fato pode ou não, como a gente já fez na última análise passada da semana, né? Então, o Bitcoin, galera, a gente fez nessa grande semana aqui, né? Ali começando em 6 de outubro de 2025, a gente teve uma grande atividade profissional. Na verdade, a gente teve uma grande atividade profissional no SDT, né? Que foi justamente nesse candle aqui. Então, nesse candle a gente teve bastante atividade profissional, a gente consegue mostrar isso para vocês se a gente ver aqui no indicador. Deixa eu ver aqui os indicadores. Esse aqui, tá? Então, deixa eu tirar isso daqui que eu não gosto de pintar cores aqui, eu não curto muito. Pronto, tá? Então aqui, às 6 ali de outubro, né, onde a gente teve aquele pico de volatilidade ali no Bitcoin, né? Então esse candle aqui representa justamente esse candle aqui. A gente teve uma grande atividade profissional elevada ali em 6 de outubro de 2025, né? E a gente estava dentro da região de demanda, né? Região essa que a gente já estava falando aqui há muito tempo antes de tocar nessa região. Então, essa região aqui já era falado por nós aqui, né? Nos últimos vídeos que eu fiz antes de dar uma paradinha com o canal e agora eu voltei mesmo para fazer uma análise por semana, né? Então, o que acontece? Então, o mercado ele começou a subir nessas regiões, né? E eu falei que o mercado ele poderia voltar para testar aqui os 50% para poder fazer esse movimento de alta, né? Ou ele faz esse movimento aqui corretivo, né, para romper essa região de 4,10, que é a região mais importante do SDT, para poder fazer esse movimento de queda, fazendo com que o Bitcoin ele comece a subir disparadamente. Então, assim, a gente não vai falar nada com viés, é tudo do que a gente está olhando aqui na tela, né? Então, isso aqui seria interessante para o Bitcoin, como eu sempre falei para vocês e como eu falei na semana passada. Esse é o cenário que o Bitcoin tem que fazer, né? Que o SDT tem que fazer para o Bitcoin poder disparar. Se isso aqui não acontece, desculpa, o Bitcoin não tende a subir. Muito pelo contrário, ele tende a corrigir, corrigir muito forte, porque a gente está diante aqui de bastante volume envolvido nessas regiões aqui, né? Então, essas regiões aqui são regiões fortes. E olha só, dentro dessas regiões, a gente pegou aqui as maiores concentrações de volumes aqui dentro desse indicador. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Se eu for pegar essas regiões aqui, eu peguei todo esse volume aqui, todos esses candles semanais e coloquei aqui, ó. Então, todo esse volume que está passando aqui nessa região, que é no 4,10, que é a região ali de 50% de todo esse volume, ele está aqui. Coisa que aconteceu para vocês, né? Lá em 2020, foi 2020 ou 2022, não lembro agora. Vou já mostrar para vocês novamente. Eu mostrei isso na última análise que eu fiz. Esse volume todo, então essa concentração toda de volume, ela tem que ser defendida nessa região, porque aqui está a maior concentração de volume aqui para esse ativo, que é o SDT, tá? Então, uma vez que o mercado ele começa a andar e vir buscar essa região aqui, o correto é ter essas defesas. Então, isso joga o mercado aqui para cima. Ele quase vem buscar aqui na região de 5,60, que é a região de 50% desse canal. Então, essa volatilidade toda dentro dessa região é normal. É muito normal acontecer. O que não pode é o mercado começar a trabalhar e ficar confortável, né, trabalhando aqui acima dessa região. Vocês sabem muito bem que eu gosto de uma coisa chamada barra de atividade profissional. Então, vamos aumentar um pouquinho ela aqui e ela está justamente nessa região. Então, se eu pegar esse candle nesse exato momento e começar a fazer esse movimento aqui e marcar os 50%, que dá um 4,50, o que que eu tenho? Logo um candle acima dessa região aqui. Isso aqui é o grande problema para o Bitcoin, porque nesse momento o que eu tenho de informação é uma atividade profissional nessa região e eu tenho um candle ficando acima de 50% dessa atividade profissional, como se fosse uma ignição, entende? E o que que isso significa? Significa que se
esses candles aqui, os próximos da semana, começar a ficar acima e não vier testar os 50% e não romper, o Bitcoin, cara, tem que fazer correções mais fortes. E essa é a preocupação que eu tenho para o Bitcoin. Porque nesse exato momento, ainda não fechou, ainda falta 5 horas e 43 minutos para fechar o gráfico semanal, mas se a gente fechar acima, possivelmente a gente vai fechar acima, e a próxima semana continuar acima, então o Bitcoin, galera, tende a corrigir mais forte. O Bitcoin tende a corrigir mais forte. Isso aqui sim é uma barra de ignição para o mercado ter uma correção mais forte aqui. Essa é a preocupação que a gente tem no Bitcoin, justamente por conta dessa configuração. Essa configuração acontece muito, cara. Isso aqui a gente consegue ver muito no Bitcoin, tá? Esse movimento que eu estou falando para vocês é o mesmo movimento lá de trás. Eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui outro. Não tenho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. O indicador aqui. Esse aqui. Beleza? Né? Eu vou jogar para cá. Aqui, ó. Deixa eu tirar essas cores aqui também. E jogar lá para baixo. Pronto. Não liguem para o ABV agora. Ligue só para isso aqui. Beleza? Então, o movimento que o Bitcoin está fazendo. Vou tentar deixar um pouquinho maior aqui. Peraí. Pronto. Pronto. Exatamente. É isso que eu quero. Mais ou menos esse padrão aqui. Deixa eu aumentar mais aqui, ficar melhor. Pronto. Vou deixar bem certinho para vocês entenderem o que eu quero falar. Isso eu já tinha falado, na verdade, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar esses movimentos aqui. Eu vou pegar desse candle até esse candle aqui, ó. Pronto. Eu tenho aqui essas regiões aqui, beleza? Então, o que que acontece? O mercado, ele veio caindo nessas regiões aqui e deixou todo esse volume aqui para trás, né? Então, deixou todo esse volume aqui para trás. Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui, ó. Toda essa concentração de volume aqui. O que que o SDT está fazendo agora é quase a mesma coisa. Ele está pegando todo esse volume aqui. Vocês notam isso? Conseguem notar? Então, aqui eu tenho bastante volume aqui no fundo, praticamente, né? Praticamente no fundo. Aqui eu tenho praticamente esses volumes aqui também. Aqui eu tenho um, dois, três candles grandes aqui. Aqui eu tenho mais de três, obviamente. Tem mais de três. Então, essa região aqui é uma região importante. Aí o mercado depois, ele veio fazendo essa grande movimentação aqui, que também foi em barras de atividade profissional. Barra de atividade profissional, foi justamente essa aqui, ó. Foi justamente essa aqui. Cadê meu microfone aqui? Tá péssimo, tá? Então, o que acontece? Essa região aqui é uma região importante. Então, nota que depois que o mercado ele começou a fazer esses movimentos, depois que ele fez essa violinada aqui com uma barra de atividade profissional, o mercado ele começou a subir e começou a disparar. Então, se eu for levar essa mesma lógica, e eu tenho várias aqui, já expliquei isso, mas vamos lá. Se eu for levar essa mesma lógica, eu tenho um candle, aqui, ó, peraí, um candle, que é esse aqui, nessa configuração. Então, eu vou marcar aqui, ó. Obviamente foi grande esse candle, né? Mas tá aqui os 50%. Só que lembra que eu tenho aqui o segredinho aqui, ó. A dífice, que está passando justamente nessa região e não deixa romper. Até que o mercado ele rompe essa região de 50%. E quando ele rompe essa região de 50%, o preço ele tende a disparar. O meu medo aqui nesse exato momento é justamente esse padrão. Então, se eu pegar aqui, tá aqui o candle, né? Que é esse camarada aqui. E eu for fazer a mesma coisa, eu vou pegar ele aqui e jogar por 50%. Nota que ele não veio lá embaixo aqui e tal, ficou desse jeito, né? Como ficou aqui no Bitcoin. Mas ele está acima dos 50%. O Bitcoin aqui, depois que ele fez essa porrada aqui, ficou acima dos 50%. E o que aconteceu com o Bitcoin? Ele disparou. Então, esse aqui é o meu medo no SDT. E, cara, para ser sincero, que se isso aqui acontece no SDT, a gente vai ter correções bem fortes no Bitcoin, porque não tem como. Pode ser ali que no Bitcoin aquilo foi um topo, né? Um topo ali, o último topo, depois agora vai vir a toda a queda? Pode ser, cara. Pode ser, tá? Então, só que a gente tem que esperar um pouco mais para a gente ver se a gente de fato vai ficar acima dessa região aqui. Se a gente ficar acima dessa região aqui, é bem provável que isso aconteça. É bem provável que isso aconteça. E o que eu estou mostrando para vocês aqui que é exatamente isso aqui, ó. No fundo do mercado, bastante volume aqui no fundo do mercado, né? Bastante volume no fundo do mercado. Aqui é praticamente a mesma coisa, ó.
Apesar que eu tenho só um candlezinho vermelho aqui, ó. Mas esse candle vermelho aqui, ele está representando aqui, ó. E se o preço, né? Se o preço ele começar a ficar acima aqui dos 50%, o grande risco do mercado aqui, né? Do Bitcoin, ele corrigir mais forte, tá? É exatamente esse é o risco desse movimento que pode estar acontecendo, beleza? Então esse é o grande risco. Ah, mas essas barras vermelhas aqui, pode pegar essa outra aqui também, ó, mesma coisa. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, a gente vai pegar essa aqui, ó. Faz aqui, joga os 50%. Essa barra é essa barra aqui, de atividade profissional, beleza? E o que acontece? O mercado, como é que tá os candles aqui? Ele tá para cima dos 50% dessa barra ou para baixo dessa barra? Tá para cima dessa barra. Então é um perigo. O mercado veio testar. Pô, ele veio testar aqui, começou a subir. O mercado veio testar várias vezes aqui, ó, várias semanas aqui, e depois ele começou a subir novamente. Ou seja, o preço acima dos 50% de uma barra de atividade profissional. Então, o preço aqui, a tendência maior, a força maior, é de compra nessa região. Se tu for olhar o BV está acima, né? Se tu for olhar o BV aqui, ó, o BV está acima. Então, tá vendo que isso aqui é o perigo? É exatamente isso aqui. Isso aqui é o perigo. Então, o que está acontecendo agora no SDT é justamente isso. Essa aqui é a barra de atividade profissional, aqui é o 50%, e o preço, o outro candle já está lá em cima. O que é ruim. O que é ruim. Porque o preço, ou ele faz esse movimento aqui para baixo e vem rompendo tudo para cá, para o preço do Bitcoin poder subir, ou ele vai vir testar essas regiões aqui e vai começar a subir. E isso vai ser péssimo para o Bitcoin, porque de fato aquilo ali pode ter sido sim um último topo ali do mercado, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então é por isso que eu gosto de qual é essa? Eita, meu Deus, a língua coisa aqui. A relação entre esses dois gráficos, né? Quase que não sai. A relação desses dois gráficos. Então, esse aqui é o grande lance. Então a gente tem que ver justamente esse padrão aqui acontecendo. Então, o que eu quero que aconteça com o SDT nesse exato momento é o SDT perder essa barra de atividade profissional, ficar aqui abaixo, né? E vir aqui para baixo. Aí sim o Bitcoin tem força para subir. Caso isso aqui não ocorra, a gente já não tem essa força toda. Ah, mas o Bitcoin está subindo, está em 109 nesse exato momento. Beleza. Mas essa alta aqui ainda não é uma alta sustentável. Essa alta que o Bitcoin está tendo, né, ainda não é sustentável. Beleza? Vou tirar aqui para vocês aqui. Vamos colocar lá onde o Bitcoin está. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Depois eu olho o BB para vocês. Ó, ela ainda não é sustentável. Só que ela está em cima de regiões importantes, como a Diffense aqui. A Diffense aqui do dia, ali da semana de 7 de abril de 2025, né? Ela não tinha sido tocada, ela praticamente foi tocada. Aqui foi o pico máximo, né? Daquela queda que teve agora recente, 9, não é isso? E a gente colocou uma Diffense que está custando agora no 102,678. Ah, mas por que que tu colocou essa diffs aqui? Porque foi a maior liquidação, né? A maior liquidação que a gente teve agora, que foi 16, 22, não sei mais ou menos, bilhões aí de dólares aí que foram queimados. Então, essa região aqui é uma região importante, tá? É uma região importante. É justamente por isso que eu tracei essa diffs. Porque o mercado ele pode fazer muito bem o quê? É justamente o que ele está fazendo. Ele está vindo buscar ali o preço médio que entrou comprado. Ele praticamente cravou no 102. Tá? Ainda não entendi. Cara, essa linha que eu estou marcando aqui, vamos colocar maior aqui, beleza. A linha que eu estou marcando aqui no topo, não, ali na mínima desse candle, onde teve toda essa liquidação, é o preço médio de quem entrou comprado aqui, né? Porque a gente teve os dois polos, tanto os comprados como os vendidos. Nesse exato momento, quem está levando a melhor é quem entrou comprado.
Então, aqui liquidou geral, tinha muita gente comprada nessa região aqui, só que nesse movimento, muita gente comprou novamente aqui, né? Então, as baleias compraram aqui nessa região. Então, tu vai ver aquela liquidação imensa lá, eu já mostro para vocês o gráfico. Então, eu boto essa diferença justamente aqui, porque ela vai calcular o preço médio de quem entrou comprado aqui. Então, quem entrou comprado aqui lá no fundinho ali, o preço médio dele agora está no 102.678,77. Esse é o preço médio deles. E o preço, nesse exato momento, está no 109.245,71. Então, está bem acima do preço médio, ou seja, alta, beleza. Ainda estou no comando aqui, até o momento. Né? Até o momento estou no comando. O preço está em 109. O médio dele é em 102. Ou seja, por mais que o mercado ele comece a vir buscar nessas regiões aqui, ele tende a bater justamente nessa média e começar a subir. No momento que o preço vem e rompe essa média, significa que a galera que entrou comprada aqui não está mais sustentando esses preços. Ou seja, o preço médio está dele em 102, aí o preço rompe para cá, vem para 101, vem para 96, 97. O que quer dizer? Quer dizer que essa galera que entrou comprada aqui vai começar a tomar ferro. E teve muita gente que entrou comprada aqui. E no momento que esse preço médio ele é perdido, a galera que está comprada aqui vai ter que começar a estopar sua posição. E o stop de uma compra é uma venda. E isso gera oferta. A oferta derruba os preços. Entende? Então, isso aqui é muito interessante, cara, justamente para a gente entender isso. Olha só, se você for pegar aqui essa média, geralmente acontece aqui, ó. Nesse dia aqui, olha onde a média bateu aqui, nessa semana aqui, ó. 10 de março de 2025. Bateu aqui, subiu. Olha novamente onde bateu aqui a média. Veio aqui no dia 7 de abril de 2025 e o mercado subiu. Por que, que o mercado ele sobe nessas regiões aqui? Da onde está essa média que atualmente ela está no 84.660 dólares? Da onde está vindo? Essa pesquisa ocorreu aqui, ó. Ainda ocorreu aqui também, justamente nessa região. Ela está justamente aqui, ó, desse dia aqui, ó. 5 de agosto de 2024. 5 de agosto de 2024, a galera que entrou comprado nessa região aqui, o preço médio deles, né, começou a trabalhar aqui no 52, aí veio subindo, veio subindo, veio subindo. Veio... Em nenhum momento o preço médio foi perdido. Então, quem comprou aqui está super em vantagem. Aí o mercado vem aqui e começa a subir. Ou seja, o mercado, eles têm que justamente defender suas posições. Eles não podem deixar suas posições serem violadas. Então, eles têm que defender. Então, quando chega nessa região, eles têm que comprar mais para o preço ficar acima do preço médio dela. Porque uma vez que eles deixam esse rompimento acontecer, então significa que eles não estão mais com bala na agulha aqui para sustentar os preços. Tá? E vamos aqui, ó. Olha só, olha quantas semanas o mercado ele se sustentou aqui, ó. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, segurando aqui nos 25.406 dólares. Quem está segurando esse preço aqui? Por que, que o preço fez fundo nessa região aqui? Ora, tu vai pegar aqui e vai ver que é justamente esse camarada aqui. Por que, que eu tracei o candle? Por que, que eu tracei nesse candle aqui? Por que, que eu tracei um preço médio nesse candle aqui? Aí a gente vai lá. Deixa eu ver aqui. Olha ele vermelho aqui, ó. Vou deixar assim para ficar mais fácil vocês olharem. Olha ele vermelho aqui, ó. Por que que eu marquei o preço aqui? Porque esse preço aqui, esse candle que foi feito no 13 de março de 2023, ele teve atividade ultra elevada. Atividade profissional, que foi justamente aqui. Não sei se foi o maior. Foi o maior candle que a gente teve, a maior, né, peso institucional aqui, ó. Foi justamente aqui, na semana 13 de março de 2023. Pode ver, ele foi o maior. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ele foi o maior. Não teve outro maior do que ele. Ele foi o maior. Então, muita gente entrou comprado aqui, né? Muita gente entrou comprado nessa região aqui. E, obviamente, que essa galera aqui não ia querer deixar o preço deles serem violados. Então, bateu aqui, começou a subir. Bateu aqui 7 semanas aqui, começou a subir. E olha o preço médio aqui, ó. Olha só. Olha o preço médio. Olha onde está o preço, onde está o preço médio. Já era. Nem voltou mais testar. Nem voltou mais testar. Aqui a mesma coisa. Nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui. Que não foi o maior.
Se for o segundo maior, se eu não me engano. Ou não, deixa eu ver aqui. Acho que foi o segundo maior. Então, o que acontece aqui? O mercado fez atividade profissional, por isso que eu marquei essa dífice aqui no fundo, justamente para a gente entender isso, né? Vou tirar aqui, eu não gosto disso aqui, cara. Fica muito colorido. Então, nesse dia aqui, a gente teve uma atividade profissional. E o mercado segurou por uma semana, 2 semanas, tá? Todas as semanas aqui segurou aqui, acima do preço médio deles. Ou seja, se esse mercado ele viesse para baixo, o que teria que acontecer aqui? De fato, se o mercado viesse para baixo, o preço teria que romper o preço médio deles e começar a trabalhar abaixo do preço médio. Ou seja, se isso aqui começar a acontecer, aí o que eu tenho aqui, galera? Quem entrou comprado aqui, quem encheu o carrinho aqui, está em desvantagem. Eles não estão segurando a peteca deles aqui. Eles não estão deixando o preço acima do preço médio deles. Como é que eu vou andar com esses caras? Não, não, senhor. Aí sim, era um motivo aqui para não ficar confiante nessas compras. Aqui era 17 mil dólares. E quem me acompanha sabe exatamente que eu comecei a comprar aqui. Na verdade, eu tinha comprado aqui em cima, mas aqui foi onde eu comecei a aumentar mais os meus lotes, falando justamente desse padrão aqui. Então, a gente começa a fazer um padrão aqui de acumulação depois de uma absorção de fundo do mercado. Então é justamente por isso que a gente usa essa ferramenta. Essa ferramenta é para isso, tá? É justamente para cravar onde está o preço médio dessa galera. Então, se o preço tivesse rompendo aqui, né, tivesse aqui trabalhando abaixo do preço médio deles, o que ia acontecer? Primeiro que o mercado, né, primeiro que essa linha não ia ficar assim, né? Essa linha não ia ficar assim para cima. Ela ia fazer isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, para baixo. Ela ia fazer isso aqui para baixo. Ou seja, aí toda vez que o mercado batesse nessa linha aqui, ia começar a cair. Ou seja, então aqui, ó, eles não tiveram aqui o poder mais de segurar os preços dele. Então, obviamente que eu não ia entrar comprado nessa região. O mercado ele ia cair mais para poder pegar mais liquidez para poder fazer o movimento de alta. Entende? Então, é por isso que eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Ela tá bem aqui, ó. Chama Difference Ancorada. Se eu não me engano, é isso. Beleza? Então, vamos lá. Certo? Então, o grande risco, cara, do Bitcoin nesse exato momento, que pode ser ali um topo ali do mercado? Pode, cara, pode ser um topo, porque essa alta aqui ainda é uma alta perigosa, porque eu tenho várias barreiras ainda, né? Eu tenho várias barreiras ainda. Então, o mercado, pode ver que ele bateu ali uns 5,20. Então, o mercado ele começou a vir aqui perto aqui do preço médio. Aí ele começou a dar uma retraída aqui, não sei se vai fechar abaixo dos 4,98, na verdade daqui dos 4,92. Se fechar abaixo aqui, beleza, mas a gente está bem acima ainda, né? Por mais que isso aqui aconteça, olha só, a gente tem toda essa barreira que está aqui, cara. A gente tem toda essa barreira que está aqui, ó. Aqui tem uma muralha aqui, galera. Aqui tem uma muralha. Então, por mais que o mercado ele venha buscar essas regiões aqui é muito perigoso, muito. Porque o mercado ele pode se dar uma esticada, porque se o mercado ele chegar novamente a testar essa região aqui, o mercado aqui do Bitcoin ele estica. Ele vai esticar. E uma vez que ele estica e fica acima dessa absorção, essa possível absorção aqui, pô, vai dar bom. Ele vai querer buscar 138 mil dólares. Mas aí quando chega aqui, o mercado começa a girar e começa a subir novamente, aí o Bitcoin ele tende a cair novamente. Então, para eu ter uma alta sólida aqui no Bitcoin, de fato, eu tenho que romper essa região aqui. Eu tenho que romper toda essa muralha. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, a gente está aqui dentro dessa muralha aqui, ó. E eu preciso que essa muralha seja rompida. Então, não adianta o mercado chegar aqui vir buscar novamente 4,10, o que vai ser bom para o Bitcoin, porque se buscar novamente ali essa região, o Bitcoin ele vai ter a romper esses últimos topos aqui, para vir buscar ali 138 mil dólares, que era justamente ali onde eu queria fechar minhas posições, 50% das minhas posições. Tá? Então, se esse movimento acontece, o Bitcoin ele tende sim a vir buscar 138 mil dólares. Só que olha só que que o nosso querido OBV está falando aqui. Nosso OBV ele está falando aqui, pô, eu estou rompendo a VW e eu estou rompendo essa linha de estrutura aqui de queda, né, desse triângulozinho aqui. Então, isso aqui me dá força para poder começar a subir. E se o SDT ele começa a criar essa força toda, cara, é isso aqui que acontece. É isso aqui que acontece. Então, a gente está em uma situação meio complicada mesmo. De fato, é complicado. Vamos pegar aqui o SDT, ó. A gente está aqui no OBV, a gente tem essa figura gráfica aqui, né, vou chamar ela de triângulo mesmo, tá? Então, eu liguei esses dois topinhos aqui, fiz a linha de tendência, certo? E agora a gente está rompendo essa linha de tendência. Aqui foram dois fundos interessantes
né? E aí o mercado ele veio buscar VW, bateu, veio buscar VW, bateu, veio buscar novamente, agora começou a romper para cima dessas regiões, o que não é interessante, porque uma vez que eu tenho esse movimento no Bitcoin, no SDT, eu tenho força no SDT. Então esse OBV ele é justamente para isso. Porque o que acontece? Quando eu começo a ver um rompimento no OBV e eu estou ali perto ali de um topo ali interessante no ativo, se eu consigo ver esse rompimento e esse fechamento aqui acima de uma linha dessa daqui, que é a VW, e acima de uma estrutura dessa, significa que o rompimento que pode, o rompimento que pode acontecer, sim, de fato, pode acontecer, tem força institucional aqui para o mercado ir com tudo. Ou seja, ele me antecipa se esse rompimento aqui é um rompimento verdadeiro ou não. E nesse exato momento, o que o OBV está me falando é justamente isso. O OBV está me gritando assim: olha, eu estou com força para romper aqui o que tiver para romper. E o que, que nós temos para romper? Né? E o que, que nós temos para romper? É justamente essa linha de estruturas aqui no 4.22. A gente está rompendo essas regiões aqui. Então, aqui significa para mim que eu estou, até o exato momento, eu tenho força institucional aqui para romper essas regiões. E isso é muito ruim para o Bitcoin. O Bitcoin só está aqui segurando aqui nessas regiões aqui, ó, de 101.254.95 a 102.678.97. Essa região aqui é região de ouro para o Bitcoin, essas duas regiões aqui. Cara, perdeu aqui. Onde está a outra dívida? 84 nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo. 84 mil dólares. Tá? Então, se eu tenho ganho de força aqui, e a OBV, olha como está aqui o OBV aqui, ó. Você entende? O OBV aqui no Bitcoin, o que ele está me dizendo? Aqui, ó, vamos aqui, ó. OBV do Bitcoin versus OBV do SDT. Vamos lá. OBV do Bitcoin, OBV do SDT. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma estrutura bem desenhada aqui, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, bem desenhada aqui, uma estruturazinha, uma LTA, né? E a gente tem um rompimento da LTA. Eu tenho um topo interessante aqui, que ele não se sustentou. Esse topinho aqui duplo é justamente esse fundo duplo aqui no STT. Veja como é interessante. Então, quando eu tenho um topo duplo no Bitcoin, né, eu tenho um fundo duplo no STT. Então, o que aconteceu aqui? Então, a gente tem aqui o momento do topo duplo e o mercado ele vem caindo, fazendo fundo justamente nessa região. Depois que fez fundo nessa região, o mercado foi lá de novo, começou a romper ali esse topo, né? Então, o mercado ele começou a cair aqui, veio, rompeu nessas regiões, que era justamente nessas regiões aqui, ó. Só que aí não teve mais sustentabilidade. O mercado ele começou a perder esse topo duplo aqui e começou a vir para baixo, rompendo a estrutura de alta. Então, note que eu estou rompendo uma estrutura de alta no STT, tá bom? E aqui na linha de tendência de alta, de queda, eu estou rompendo aqui para cima. Então, o risco é isso aqui, ó, acontecer. Se isso aqui acontece no STT, então eu tenho aqui um padrão corretivo no Bitcoin. Então é essa ligação desses dois gráficos que eu gosto de olhar. É justamente isso, essa relação entre eles. Tá? Então, o que eu consigo perceber é, rompemos os últimos topos do Bitcoin, não se sustentou, começou a entrar novamente aqui para esse triângulozinho aqui, rompeu a estrutura de alta e pode querer vir beijar a região aqui de VW, que é uma região que quando o mercado ele bate, ele tende a subir, ó. Ele bate, ele tende a subir, tá? E isso pode fazer uma queda um pouco mais interessante para regiões de 84 mil dólares o Bitcoin. Força no OBV, aqui eu tenho fraqueza no OBV. Ah, mas será que realmente vai acontecer isso? A gente não sabe se vai acontecer ou não. O que eu tenho para falar para vocês é, o Bitcoin está em uma região muito delicada e muito perigosa. Só que essa região aqui é uma região interessante, tá? Mas cuidado com essa região, beleza? Ah, tu vai querer comprar essa região? Eu tava esperando justamente o preço vir nessas regiões para comprar. Só que, cara, nessa configuração aqui, eu quero o preço do Bitcoin fazendo o seguinte, para eu poder comprar mesmo. Ah, mas por que tu não comprou nessa agulhada aqui? Né? Eu prefiro comprar um pouco mais caro, porque mais que eu tenho um pouquinho mais de contexto, né? Ou seja, eu tenho aqui, esse bicho eu já marquei, né?
aqui nos 50%. Então, eu prefiro comprar depois que o mercado romper aqui 50%. Depois que o mercado rompeu 50% aqui, aí sim eu penso em comprar para esticar aqui um pouquinho mais. Porque, pô, ele varreu todo mundo aqui, ele começou a ficar acima dos 50%, então, tecnicamente falando, eu já estaria chegando aqui, rompendo esse maior candle aqui, ficando abaixo dos 50% dele. Então, abaixo dos 50% dele é interessante para mim. Então, eu prefiro comprar nessas regiões aqui, comprar um pouco mais caro do que comprar aqui, porque comprar aqui é bom? É, cara. Vamos dizer que é bom, porque se tu pegar aqui o trade top, né? Se tu pegar aqui essa região aqui começa a subir, pô, tu matou aqui, foi certinho no cu da mosca que a gente fala aqui. Só que aqui o contexto é um pouquinho complicado. Então, por isso, eu prefiro esperar o mercado romper os 50%, beleza? Então, essa que é a leitura que eu tenho aqui para passar para vocês do Bitcoin. O Bitcoin está em uma situação que é um pouquinho complicada, eu tenho isso aqui, que é uma possível absorção, mas o STT ainda não me deu esse gatilho ainda para fazer mais compras no Bitcoin até o momento. Na verdade, eu tenho aqui um gatilho aqui, só que esse gatilho é muito perigoso, então eu prefiro não ficar me afobando aqui, eu prefiro ficar pro ouro, né? Então no ouro lá eu faço, eu tô fazendo mais swing trade no ouro, mas enfim, então eu prefiro tomar risco lá do que tomar risco aqui, beleza? Agora eu tinha que falar para vocês aqui uma coisa, que vamos ver aqui, ó, onde é que tá esse negócio, galera. Deixa eu ver se for aqui no CoinGlass. É aqui mesmo, a liquidação. A gente pega aqui semanal. Pronto, é justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Essa liquidação toda que a gente teve aqui nesse candle, tá? Então, quando a gente tem uma liquidação desse tipo aqui, ó. Bota ali amarelo. Cadê a liquidação aqui, ó? Eu acho que foi nesse candle aqui, ó. Tá? Olha o gatilho que eu tô falando pra vocês. Aqui para baixo eu não fico muito confiante, apesar que aqui seria, né, o famoso cu da mosca. Só que aí o mercado ele começa a vir buscar os 50% e tal, rompeu, pronto. Rompeu aqui, aí sim eu prefiro entrar comprado. Porque agora eu tenho mais chance aqui do mercado ele começar a explodir aqui na minha cara. Como aconteceu aqui, né? Eu estou em gráfico semanal, mas a gente teve uma alta interessante aqui, depois que a gente rompeu os 50%. O preço do Bitcoin nesse exato momento, ele não está rompendo 50% ainda, né? Ainda, né? Ele está abaixo aqui, beleza? Ele está abaixo aqui. Então, eu estou esperando justamente esse padrão acontecer aqui. Romper para cima, aí sim eu entro comprado novamente no Bitcoin. Para baixo aqui eu prefiro ficar de fora. Certo? Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Então, eu tenho aqui, novamente acontecendo esse padrão. Aí eu tenho 50%. Então, o que eu quero esperar? O preço romper os 50%. Rompeu os 50%, aí sim eu entro comprado, porque eu sei que isso aqui realmente, de fato, gerou bastante liquidez. De fato, né? Rolou bastante liquidez, mas aqui eu tenho mais força para poder ter mais uma pernada de alta antes de cair novamente, ou quem sabe romper aquele topo, pegar bastante liquidez para poder realmente, de fato, cair. Tá? Então, esse é o padrão que eu espero. Então, eu não vou me afobar no Bitcoin, apesar que meu dedo coçou para comprar Bitcoin aqui quando o mercado estava aqui perto de 102, que era o preço médio, mas ainda é muito arriscado pelo contexto geral que o mercado está apresentando aqui. Beleza, galera? Então, do Bitcoin é isso, tá bom? Vamos esperar as próximas semanas para ver o que vai desenrolar. Vamos aqui rapidamente aqui ver como é que tá o ouro. Cara, se eu te falar que o ouro, eu não peguei aquela alta toda aí, eu vou já falar para vocês o porquê que eu não peguei a alta, né? Então, o ouro na semana aqui, a gente fechou a semana, total aqui de 13,7 toneladas aqui, né? Então, a América ali, ó, com 9,5, no rei, né? 9,5, Europa com 0,7, Ásia com 4,1, outros ali com 0,6, totalizando aqui 13,7 toneladas, né? Na semana passada teve mais, né? Semana passada aqui a gente fechou com 43 toneladas aqui, né? 43 de compras aqui e ganhando a América aqui, né? Ganhando aqui com tudo, né? Então, comprou só a América que comprou 21,1 toneladas aqui de ouro, né? Então, a gente tem alguns picos maiores aqui também. Mas da semana, essa semana aqui, ó, 29, tá? E 5 de setembro foram as maiores compras aqui, né? De ouro, né? Então, aqui a gente tem uma alta interessante aqui nos ETFs de ouro. E nessa semana agora que passou, realmente foram só 13 toneladas, né? E continua ainda subindo aqui, né? Agregado tudo aqui ainda, né? Aqui, ó. Então, a gente está aqui praticamente já rompendo essas regiões aqui. Então, a alta bem sustentável aqui, institucional mesmo, cara. É loucura aqui, né? Mas vamos lá. Só um minutinho.
Beleza, galera. Vamos pro Bitcoin. Eu tô num gráfico de 2 horas para ficar um pouquinho mais fácil para mostrar para vocês, né? Olha onde foi minha entradinha aqui, ó. Onde foi minha entradinha aqui? Aí pegou meu 0 a 0 e começou a subir. Lasqueira, né? Lasqueira. Porque semana retrasada eu tinha feito 11 mil pontos. Eu saí aqui. Aí eu saí no domingo, cara. Foi no domingo? Domingo, na abertura eu saí. Eu tava comprado da semana passada. Chegou aqui, eu peguei e vendi, né? E eu falei assim para mim, cara, eu não vou vender. Eu não vou vender ainda. O que que eu vou fazer? Meu 0 a 0 estava aqui, eu ia subir meu 0 a 0 para cá. Eu ia fazer justamente isso aqui, ó. Justamente eu ia fazer isso aqui. Aqui está o minha entrada. Eu ia subir a minha entrada e ia deixar aqui, ó, abaixo desses pavis aqui. Se eu tivesse feito isso, meu amigo, eu tava feito, né? Eu tava feito. O mercado subiu bastante. Só que aí eu saí. E aí, como aqui foi muito grande, né? Esses candles aqui da semana, aí eu falei, caraca, eu não vou pegar essa entrada de segunda-feira, porque meu stop vai estar mal posicionado. E aí eu acabei não entrando. Fui entrar na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu peguei, entrei comprado, deu até 6 mil pontos, 5 mil pontos, eu acho, se eu não me engano. Só que eu falei, não vou fechar a posição, vou deixar aqui. E aí o mercado caiu, me estopou não, né? Pegou meu 0 a 0 e depois foi para cima aqui. Ele chegou a subir da minha entrada, ele chegou a subir, ó, 26 mil pontos, galera. O ouro chegou a 26 mil pontos. Se eu tivesse desde a semana passada, que era o certo fazer, mas eu fiquei naquela, né? Falei, não, vou fechar, vou coisar minhas posições. Eu estaria aí agora fechando, eu teria fechado minha posição com 35 mil pontos, né? 35 mil pontos. Ponto pra caramba aqui no ouro. Mas enfim, né? Então o que acontece agora? O ouro, a gente fez alguma análise, a gente fez uma análise do ouro, eu vou passar para vocês, né? Cara, aí eu vou explicar o porquê que eu tô acreditando que o ouro ainda continua subindo, né? Tem muita gente que tá falando assim que o pico máximo do ouro, e não sei o quê. Olha como tá o ADX, né? O ADX aqui tá na região de 35. A gente tem aqui o day menos aqui apontando para cima, mas eu acho que isso aqui vai ser temporário. Novamente os comprados vão começar a dominar novamente isso aqui, né? E a gente está aqui na linha de semanal, 42,28,65, né? Então, vou pegar aqui o semanal, foi justamente lá naquela região que eu falei para vocês, né? Olha lá como bateu 42,28. E a gente fechou acima dessa região, o que é super mega interessante. Super mega interessante. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos jogar aqui. Cara, ele bateu 50%, velho. Bateu 50%. Então vamos pegar aqui, ó. Cara, fiel, né? Fiel. Ele foi buscar 43,85, né? 43,85. 50. Será que ele vai começar a corrigir agora? Eu acredito que ele pode corrigir um pouquinho, mas para depois subir novamente, né? Então vamos trabalhar aqui com essa expansão. Então eu tenho essa expansão aqui no 43,85, foi bater ali a máxima, e depois ele retraiu. Mas ele fechou acima dos 42,28, que é interessante. Então o mercado, ele pode muito bem ele pode muito bem, já que ele fechou aqui, vir novamente aqui para tentar buscar essa região. Quem sabe, né? É o que eu acredito que vai buscar. Agora eu vou falar o porquê que eu acredito. E eu quero justamente entrar comprado novamente hoje. Né? Se eu conseguir entrar comprado novamente hoje, você já sabe como é que eu vou fazer. Eu entro comprado no domingo e esqueço, galera. Não olho mais nada. Eu esqueço. Entrei comprado, já era. Fecho minha operação na sexta-feira ou na quinta-feira. Sexta ou quinta eu tô fechando minha operação. Nem olho. Eu nem olho para cá. Não sabia de nada. Tá? Então, assim, o porquê que eu acredito nisso. Né? Então, vamos aqui no H2, rapidamente. Tá? A gente não deixou nenhum. Cara, se eu fosse fazer aqui, seria aqui, ó. Seria aqui, no H2. No H1 acho que fica melhor, tá vendo? A gente está aqui dentro de uma região que tem volume, que é justamente essa região aqui. Essa região tem volume, né? Então, olha que a gente veio buscar justamente nessa região. Cara, então aqui, para mim, na minha opinião, a gente vai conseguir ter aqui uma comprinha. Uma comprinha boa aqui. E logo em cima do 42,28, que é interessante. Se romper aqui para baixo, beleza. Mas a maior chance, na minha opinião, é de romper ali os 42,28. E lembrando que parece que teve alguma treta lá, acho que Hamas violou o cessar-fogo, aí Israel atacou de novo. Cara, tá uma confusão, a Venezuela tá numa confusão, tudo, cara. E você sabe que o ouro gosta de guerra, né? Então, toda vez que tem essa parada toda, o ouro tem a ser um refúgio para a galera começar a comprar mais ouro. Apesar que semana passada a gente não teve tanta entrada nos ETFs de ouro. Mas, né?
a gente está tendo toda essa complicação toda aí, né, cara? Então isso aí dá um certo brilho, né, pro Gold, né? Certo? Então, cara, deixa eu botar aqui no H1, vamos ver como é que fica aqui. No H1 fica até melhor, né, no H1. Olha, ó, tá vendo? Então essa estrutura aqui é interessante no H1, bem interessante, tá? Então vamos ver. Então o que eu quero ver é os comprados aqui dominando aqui, né, no ADX, né? Dominando aqui para ver que a tendência é forte aqui na compra e seria maravilhoso. Só nesse movimento nos 43, vamos ver aqui, ó. Só aqui nos 43 seria 13 mil pontos, galera. 13 mil pontos. Então é ponto pra caramba. Então talvez, o que eu vou fazer? Se eu entrar comprado hoje, eu vou entrar comprado. Nos 43,85 eu faria aqui 50% da minha posição. Eu fiz 50% da minha posição. E o resto travava, mas aí eu tenho que ficar olhando, né? E eu fico pânico se eu fico olhando, cara. Eu fico no pânico, ou eu deixo tudo rodando, ou enfim. Ainda vou ver um jeito de fazer isso, né? Mas enfim, eu posso fazer muito bem isso, né? Vou entrar com o lote cheio mesmo, chegar aqui nos 43 e poder sair. Não, eu quero ficar a semana inteira na operação, tá? Beleza? E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho, né, que o mercado ele pode ir para cima, né? Então a gente vai vir aqui. Vamos lá rapidamente. Cadê minhas ferramentas? Vamos tirar aqui rapidamente. Já falamos aqui do nosso querido exposição aqui, né? Vamos aqui no SHA-USD que eu já deixei tudo preparado. Já estudei, né? Obviamente. A gente está aqui no gráfico semanal do SHA. Semanal. Gráfico semanal, tá? Loucura é essa? Vou fechar tudo. Não é para estar assim? Pera aí, galera. Eu vou fechar tudo aqui. Só um minutinho. Já tá abrindo aqui, já tá abrindo. Cara, 41 minutos. Caraca. Fala pra porra. Bitcoin aqui, vamos lá pro Shao. Shao. Agora sim, pô. Agora é interessante, né? Aqui é o gráfico de 4 horas, vamos ver o gráfico semanal. Porque não era pra ter aquela bagunça toda aí. Ah, cara, que loucura, mano. Isso não era pra estar aqui no semanal, não. Ah, sim, depois eu arrumo. A gente já falou de semanal, né? Depois eu arrumo isso aqui. Mas vamos lá. Vamos para H4, né? Então, o que acontece, galera? Olha só. No H4, o que eu tenho de informação? Primeiro que, vamos lá de OBV. OBV. Né? Então, OBV que eu peguei esse topo, liguei com esse fundo aqui. Deixa eu botar aqui mais certinho. Liguei com esse fundo aqui, peguei esses dois fundos aqui nessa região, liguei com esse fundo aqui também, né? E a gente está dentro dessa linha aqui, né? Dentro desse canalzinho aqui, na verdade. Então, o que acontece? Eu tenho um OBV ainda, não está fraco, né? Ainda tá chegando aqui na borda inferior, aqui nessa região. Beleza. E olha só, eu estou no gráfico de 4 horas. E aí eu tenho um dólar, aqui o index, apontando para baixo, o que é super interessante. Porque se eu tenho aqui um dólar fraco, né? Se eu tenho um dólar fraco aqui, eu tenho mais força aqui para o ouro, cara. E é justamente o que está acontecendo. Então, eu tenho um cenário perfeito para isso aqui. Eu peguei esse movimentozinho aqui, joguei no topo e eu tenho aqui os pontos maravilhosos aqui de compra aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou chegar a comprar aqui meio louco? Não. Vou esperar o mercado para ver se ele vem buscar a região de 4,19, que seria interessante ali para marcar Fine Mate em cima, né? Para poder pegar a posição. Ou vamos ver como é que o mercado vai abrir. Eu queria muito que ele abrisse aqui com um gapzinho de queda nessas regiões aqui, em cima da POC, praticamente, né? Seria maravilhoso, porque aí eu já pegaria aqui um trade topzão aqui, nessa região de 62, né? Então, assim, eu tenho um OBV que ainda está dentro do canal, eu tenho um dólar aqui fraco, né? Então, o índice do dólar aqui ele está fraco, o que é positivo, porque pode notar aqui, ó, o mercado, vamos aqui, ó, o mercado aqui, ele começou a perder esses pontos aqui, começou a fraquejar aqui, ó, daqui para cá, vamos ver aqui, ó, foi nesse movimento, ó. O que aconteceu aqui? Um dólar fracozinho aqui, né? O mercado ele tende a subir. Foi justamente esse ponto aqui, ó. E agora, o que o mercado está fazendo? Ele está batendo justamente nessas médias. Então, se ele não romper para cima, ótimo. Se ele vier aqui para baixo aqui, eu ainda tenho a tendência de queda formada no dólar. O que pode acontecer é o mercado bater nessa região e fazer isso aqui, ó. Esse movimento. É justamente esse movimento que eu quero pegar no Shao. É esse movimento que eu quero pegar no Shao. Então, eu tenho mais chance de pegar aqui uma compra do que uma queda. Ah, mas significa que tudo vai entrar vendido se der para vender? Cara, de fato, eu não quero entrar vendido no ouro. Eu não quero. Porque, primeiramente, eu tenho esse camarada aqui.
que é o preço médio deles. Aquilo que eu falei para vocês lá no... Tira aqui. Aquilo que eu falei para vocês lá no Bitcoin, né? Ah, por que que ele está aqui? Cara, ele está aqui por um motivo, velho. Ele está aqui por um motivo. Eu vou já mostrar para vocês. A mesma coisa esse aqui. Eu estou em gráfico de 4 horas. Então vamos aqui, vamos cancelar isso aqui, porque vocês já entenderam aqui que a gente tem um index dólar que está fraco, que é interessante. Vamos nos indicadores aqui e vamos aqui no heatmap. Vamos tirar as colorações aqui do gráfico, eu não curto aqui nos candles, né? E agora eu tenho um gráfico de 4 horas. O que é interessante, beleza? Olha só, eu marquei justamente esse candle aqui, ó, porque é esse candle de destaque. Então, o que acontece? Aqui é o preço médio deles. O que eu falei para vocês sobre o preço médio ainda há pouco no Bitcoin? Eu falei que o mercado ele tem que se sustentar acima desse preço médio. Então, o Bitcoin aqui em 4 horas, lá no 9 de outubro, ele fez esse movimento e o preço aqui andou 4 horas aqui, ó, 4 horas, cada candle descer 4 horas, 4 horas, 4 horas, e a gente não rompeu o preço médio dessa galera. Ou seja, cara, a gente teve aqui um nível de absorção. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante para mim. Aí o mercado ele começou a andar forte. O mercado começou a andar forte. Então, aqui é meu preço médio deles. O preço médio está ali nos 4,123, né? 4,12 ali, ó. Aqui. Ou seja, se o mercado ele chegar aqui, ele cair ainda, né? Ele pode vir cair aqui e aqui eu pegar a minha compra nessa região aqui. Entende? Porque aqui eu estou pegando aqui praticamente essa região aqui de preço médio, né? Só que em contraparte, o que eu tenho aqui? Olha que interessante. Eu tenho esse candle aqui também. Aqui de 4 horas, 17 de outubro de 2025. Ele é praticamente idêntico àquele lá. Ó, ele é um pouquinho mais elevado, galera. Deixa eu ver. Não, ele é do mesmo, praticamente aqui do mesmo tamanho desse daqui, ó. Praticamente do mesmo tamanho. E eu tô ele bem aqui. Então, o que acontece? Eu já marquei o preço médio deles. E o preço médio deles bate exatamente em cima da POC. Olha que delícia, né? Isso no gráfico de 4 horas. Então, pô, ele veio buscar a região de 62%, porque aqui eu tenho as minhas regiões de Fibonacci normal, né? Ah, mas por que tu não traçou lá do último fundo? Ah, o último fundo já foi, mas a POC vai dar mais a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Se eu... Opa, perdão. Não é isso aqui, não. Aqui é aqui. Ó, vamos pegar de lá. Não vai dar muita coisa, não vai dar muita diferença. Eu acho, né? Ó, não vai dar muita diferença. Eu tenho uma região de acumulação aqui. Tá nítido. Então, essa POC aqui, antigamente, não estava aqui. Antigamente estava aqui. Ainda não tinha todo esse volume. Então, tá no 62, tá certinho. Só que eu vou pegar só daqui. Né? Vai dar a mesma coisa, mas eu vou pegar só desse movimento. Como eu peguei aqui. Então, esse movimento aqui interessa para mim. Eu vou pegar daqui para cá. Então, certinho no 62. Então, aqui eu tenho uma atividade profissional também. E o preço já está reagindo positivamente. E a maior concentração de volume está nessa região. Cara, então assim, como é que eu vou pensar em venda no ouro essa semana? Eu posso estar errado e tal. De fato, posso estar errado, mas eu prefiro entrar com prata. Ai, que saco, mano. Pera aí, galera. Eu prefiro entrar comprado no ouro. Tá aqui, ó. Aqui é a maior concentração de volume. O preço ele bateu justamente nessa região que está querendo subir. Então, a chance do mercado subir novamente aqui a semana é muito grande. Com tudo que está acontecendo ainda, cara, é muita chance aqui do mercado vir para baixo. Ah, mas o mercado ele pode querer corrigir até essa região que está falando. Beleza. E aqui dá ponto para caramba. Beleza. Mas eu não estou afim de pegar esse movimento. Primeiro, porque para eu ficar na semana, olha que ele daria mais ou menos aqui o quê? 12%. É uma queda bem grande, cara. De fato, eu poderia pegar. De fato, poderia ser até a semana mesmo, né? Para vir buscar essa região aqui, mas eu não tô confiante, cara, de pegar uma compra aqui. E no meu operacional que eu tô fazendo swing agora, então eu prefiro pegar a alta aqui, de fato, né, para poder fazer esse movimento. Então vamos dizer aqui que o mercado, ele já deu essa colher de chá, ele já foi ali, mas se o mercado vai voltar aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O mercado ele começa a voltar, o chá começa a voltar para vir buscar essa região bem aqui. Quando ele chega nessa região, nessas regiões aqui, o que que eu vou fazer? Aí eu vou lá para M15, lá para M15, que eu gosto de fazer as entradas em M15. Chegou lá naquela região, vamos dizer que tá nessa região aqui, ó, pronto, M15. Aí, o que que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a FiMate dentro, né? Aí eu vou jogar aqui, canal de abertura, tal, vou medir o canal, rompeu aqui para cima, eu compro, stop fora da caixinha e deixo rodar a semana toda. É isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu faço. Beleza? Só que aí eu preciso que o mercado ele chegue nessas regiões. Aqui ele já chegou no 102, né? Já chegou no 102.
Tomara que não seja tipo a semana passada, que a semana passada já deu com um gap muito grande, cara. Foi um spread muito alto. Meu stop vai ficar quase 2.000 e poucos pontos. Aí eu, pô, não dá, eu vou operar na segunda. Aí na segunda foi justamente o dia que me tirou, porque eu tava comprado, vou lá, o mercado veio e me tira. Pô, é foda. Mas enfim, então é justamente esse padrão que eu tô esperando aqui no Shao, tá? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Shao, ele tá em uma situação aqui tranquila. Tira esse daqui. Ele está em uma situação aqui tranquila ainda, o ABV ainda está positivo, eu tenho a maior nível de POC aqui desse movimento aqui no 62, a região de FIBO está no 62, eu tenho um preço médio se aproximando aqui dessas regiões, então, cara, tá muito casado para novas altas no ouro, por conta de tudo que está acontecendo e por conta também do gráfico aqui que ele está falando para a gente. Posso estar errado? Posso, mas essa semana eu só entro se for comprado. Se não for comprado, eu não entro. Ah, mas o mercado pode cair 12% aqui, tu perder essa. Beleza, fico de fora. Semana que vem tá aí. Toda semana tem mercado. Então eu prefiro entrar comprado no ouro do que vendido. Beleza? Então essa é a minha leitura aqui para o mercado mais tarde. Então, se isso de fato acontecer, eu vou estar pegando aqui em cima dos 42,28, né? Ou seja, em cima dessa região semanal. Estaria pegando essa região semanal aqui para poder surfar essa onda grande aqui, né? Então é isso que eu espero aí para o mercado mais tarde, né? Lembrando que o mercado abre às 19 horas. Beleza? Então semana passada, galera, a gente perdeu aqui de ganhar. A gente perdeu de ganhar aqui 25 mil pontos, né? 25 mil pontos. Cara, e pior de tudo, que, cara, pode ver. Na segunda-feira foi que viu no mesmo geral. Ah, na quinta-feira que deu maior queda, beleza, mas aqui que veio no legal. Foi na segunda, e foi justamente no dia que eu entrei. Por isso que eu gosto de fazer entrada no domingo, para justamente ficar de fora de toda essa perturbação aí, né? Então, é isso que eu tenho que passar para vocês, galera. Já tenho aqui 51 minutos de vídeo, vídeo pra caramba aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão crítica, Luiz, pode deixar no comentário abaixo. E é isso, galera. Se vocês gostam e estão gostando do vídeo, pode deixar um comentáriozinho aí, se eu falei alguma coisa de errado, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum, tá? E eu vou tentar fazer um vídeo por semana aqui para vocês no canal. Eu fazia anteriormente, eu fazia muito vídeo aqui, era todo dia, mas enfim, a vida é corrida, a vida é muito puxada, mas eu vou fazer uma vez por semana, beleza? Vamos esperar para ver como é que o Bitcoin ele vai reagir, galera, né? Vamos ver como é que tá o Bitcoin agora. 109, olha, tá indo, né? 109, 156 aqui. E é isso, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E quem vai operar ouro mais tarde aí, boa sorte. Tamo junto, até mais. Os